Muito bom dia, Kelly! Bem-vinda ao Morning News. Conta pra gente, né, como que foi a repercussão dessa sabatina de ontem. Oi, Fê, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Morning. Eu tô sim, já faz um tempinho esperando vocês, viu? Hoje a gente tem, então, o fechamento do ciclo, como você muito bem colocou, das sabatinas, né, que estão sendo realizadas ali pelo Jornal Nacional, né? São sabatinas que são extremamente protocolares, digamos assim, sempre tem as sabatinas do Jornal Nacional, né, além daqueles debates, enfim. Então, a opção do programa, né, do telejornal foi ali o recorte da pesquisa Datafolha, né? Então, você teve na segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. Na terça-feira, o Ciro Gomes também como candidato à presidência da República pela quarta vez, né? E ele até vem dizendo que não vai mais ser candidato se não vencer essas eleições. Você tem também aí o ex-presidente Lula, que foi o entrevistado de ontem, que já teve 2 mandatos, né? E agora está tentando voltar para ser presidente da República, né? E hoje você tem a Simone Tebet, que é senadora, pela primeira vez tentando aí uma vaga ao Palácio do Planalto, né? A Simone está dentro ali daquele espectro entre os 4 sabatinados, né? Semelhante ao espectro do Ciro. A expectativa é de que se fale muito sobre o que ela tem de planos de governo, porque a Simone é ali uma senadora que teve ali um mandato extremamente libado, né? É aquela pessoa que tem uma capacidade de articulação dentro do Senado. A gente que acompanha ali o Congresso, a gente vê muito isso, né? Não tem ninguém que fala mal da Simone Tebet ali, viu? A gente conversa, pergunta, tenta explorar de toda forma. Ela teve uma atuação muito salutar, né, da perspectiva ali da CPI da pandemia, né, aquela mulher que se destacou por ser uma jurista de muitas qualidades, né, ela também dentro ali do próprio Senado pegou muitas relatorias importantes, né, para projetos de lei, projetos de emenda constitucional, enfim. Então, ela é um nome de muito destaque, a gente já trouxe isso lá atrás, eu vou retomar só para pontuar mesmo. O nome da Simone, muito embora ela não esteja ali com uma margem de percentual de intenções de voto que a coloquem como alguém que está, de fato, na disputa, né, foi o nome escolhido pela cúpula do MDB e parte do MDB, por entender que, neste momento, o partido pode dar uma virada de imagem. A gente já falou disso muito, assim, muito bastidor que eu cobri com relação ao nome da Simone, quando se ainda havia ali a dúvida se ela ia levar essa candidatura para frente, se ia desistir, se ia tentar o Senado de novo, porque o mandato dela está terminando, né? Enfim, então tinha toda uma discussão lá atrás com relação ao porquê da permanência do nome da Simone, e a gente explicou muito isso na época, né? Antes ali das convenções. A Simone é um nome que pode renovar a imagem institucional do MDB, que é um partido desse bloco, né, um grande bloco que não é um partido político, como o próprio ex-presidente Lula disse ontem na sabatina. O presidente Jair Bolsonaro falou muito por alto, defendeu o Centrão ali, não chegou a dizer que era um bloco, né, mas também indica ali que na visão dele não é um partido político, e de fato não é um bloco ali de parlamentares que acabam ali discutindo as pautas do Congresso Nacional dentro de uma perspectiva muito casuística também. Então, a Simone faz parte desse partido, né, que é o partido de maior referência dentro desse bloco, que se chama Centrão, né, então ela está ali para trazer uma imagem. Inclusive, essa foi a tônica, né, com que conversou a gente o Baleia Rossi, que é presidente nacional da sigla. Então, voltando para a sabatina de logo mais, está marcado para 8h30, a expectativa da discussão com a Simone é uma expectativa extremamente programática, assim como foi, por exemplo, a sabatina dela há cerca de 2 semanas, se eu não estou errada, no Roda Viva da TV Cultura. Então, não vai ser uma entrevista de se tocar em feridas, por exemplo, né, dela, no caso, né, mas sim de trazer um quadro de plano de governo programático e também tocar em algumas discussões ali acerca de corrupção, e com certeza ela deve ser questionada sobre Lava Jato, viu, Felipe? É assim, uma discussão que realmente está dentro dessa área de quem defende a corrupção, mas acabou deixando-se de lado a imagem de uma operação heróica, né, e em vista de tudo que veio à tona, né, com a Vaza Jato, enfim. Então, a expectativa dessa entrevista da Simone é basicamente essa. Com relação ao ex-presidente Lula, como você também colocou, ele foi muito questionado ali sobre corrupções no governo no Lula, logo em seu primeiro mandato, né,
trouxe ali a tônica de que as investigações foram possíveis porque não houve, na visão dele, uma intromissão do Partido dos Trabalhadores dentro dessas discussões, né? Foi questionado sobre o insucesso, né, abre aspas, insucesso ali do governo da presidenta Dilma Rousseff, né, e disse, né, até brincou que esteve com ela e ela disse que ele não respondesse, e ele chegou a reconhecer ali alguns erros, segundo ele, que houveram no governo dela, mas reiterou, que foi a pergunta que foi feita para ele, né, qual que era o modus operandi com que ele ia governar caso fosse eleito novamente presidente da República. E por 2 vezes ele disse que cada um que governa tem o jeito próprio de governar e o jeito dele de governar vai seguir a mesma linha do seu primeiro e segundo mandatos, tá? E aí, aproveitando para falar desse contexto aí, do que ele vai resgatar, né, o ex-presidente Lula falou que esse governo, caso ele vença, vai ser muito semelhante àquele governo, aqueles 2 governos que, na visão dele, né, deram certo. Então, aqueles governos que dialogaram com as pautas sociais, que priorizaram as pautas sociais, ele voltou a falar de educação, voltou a falar da expansão do ensino superior, que de fato ocorreu de uma maneira muito forte no governo dele, deu números, né, inclusive é uma característica do ex-presidente Lula, ele apresenta muitos números, né, então ele fez essa entrevista dentro do que estava de fato previsto no script de quem é que é o ex-presidente Lula, né, como que ele dialoga com as massas, com a imprensa, né, falou então que deseja retomar o mesmo perfil do seu governo, foi questionado sobre como evitar a corrupção, como formar um corpo ministerial para se evitar a corrupção, então não fugiu de nenhuma pergunta, respondeu a todas as perguntas, né? Eu até dei uma olhada nas redes sociais ontem à noite, hoje, para alguns nomes, né, alguns seguidores, e sobretudo para quem é ali da oposição, ele deixou a desejar algumas perguntas, mas massivamente foi apoiado ali por quem o segue, por quem vota nele, seja por concepção política ou seja como um voto, digamos assim, de crítica ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então, falou sobre isso, fez o apelo ali de como é que ele acha que o pobre, né, entre aspas, né, estou usando as palavras dele, o pobre precisa viver, né, voltou a falar da cervejinha, ele gosta muito de usar esse termo, da cervejinha, do churrasco, que é um termo extremamente significativo para as massas, né, então ele fez esse discurso das massas com relação a investidores, ele não fez ali uma menção direta, né, mas falou muito em economia, da perspectiva de retomar o crescimento econômico, gerando poder de consumo, gerando aí liberdade para que as pessoas possam ali tentar se realocar no trabalho, falou da redução do índice de desemprego quando recebeu o governo do Fernando Henrique Cardoso e como o deixou, né, enfim, então ele fez o que era esperado de se fazer para quem já tinha um mandato, né, ele fez uma retrospectiva do que ele avalia que deu certo no governo dele, e trouxe aí essa margem de confiança com esses dados, com esses números, né, para mostrar que pretende fazer a mesma coisa, tá? Para encerrar, o ex-presidente Lula também falou ali muito do Geraldo Alckmin. Ontem, quando a gente estava no comitê de imprensa, alguns colegas que estavam lá, a gente conversou sobre o que a gente achava, a gente que acompanha a política achava que ia ser o teor, né, do diálogo do ex-presidente Lula. E uma aposta que eu fiz foi a de que ele ia falar muito do Geraldo Alckmin. Ontem de manhã, inclusive, a gente trouxe aqui, né, eu trouxe um tweet que ele tinha feito logo cedinho, falando que ia estar na entrevista, e que seria acompanhado pelo Alckmin, né, e nessa postagem, ele falou que o Alckmin ia na sequência, né, e logo no primeiro tweet ele disse algo como assim, nós fomos adversários por muito tempo, e agora nós estamos juntos, e ele encerrou juntos, né? E ele encerrou dizendo que o Alckmin ia com ele. Então, de manhã, eu trouxe esse tweet porque eu imaginava, de fato, que ali o presidente ia tocar muito no nome aí do Geraldo Alckmin, né? E foi, de fato, isso que ele fez, né? Ele voltava, sempre que ele ia falar de mercado, de economia, ele resgatava ali a visão do Geraldo Alckmin durante esses anos políticos, né, de trajetória, tanto de um como de outro, né, porque ele sabe que o nome do Geraldo Alckmin é o nome de alguém, assim como fora o de José Alencar, né, que vai trazer aí essa tranquilidade para o mercado, para quem quer investir, bancos, grandes instituições, enfim. Então, foi dentro do que a gente realmente previu que ocorreria, viu, Fê? E aí ele falou também de outros temas, né, falou sobre MST, né, foi questionado sobre meio ambiente, né, e aí teve um momento em que a jornalista perguntou para ele, a Renata perguntou para ele, porque se de fato meio ambiente e agronegócio não deveriam andar juntos, né, e ele falou, né, em outras palavras, que deveria,
mas que infelizmente essa não era a realidade, porque, abre aspas, alguns não querem que seja assim, né? Então ele disse que ele se referiu a alguns nomes do agronegócio, né, como pessoas que não têm consciência de que, de fato, o modelo econômico, né, que a gente chama até de economia verde, né, a gente vê isso na faculdade, estuda isso. Então, o modelo econômico de economia verde é um modelo que olha para frente, ele olha para o futuro. Então, você explora ali a natureza, você explora os recursos, mas explora de uma maneira consciente de que você vai precisar de que eles continuem vivos, né? Então, segundo o presidente, tem empresário que pensa nessa perspectiva. Ele se referiu àqueles selos internacionais, por exemplo, para você exportar melão. O Ceará é um grande exportador de melão, né? Por exemplo, sempre falo do Ceará porque é meu estado, assim. Então eu conheço muito essas perspectivas de produções de agropecuária, né? Assim, então ele chegou a se referir a esses selos, né? Como eu estava dizendo, a gente sabe que tem muitos produtos que, para serem exportados para a Europa, eles precisam de um selo responsável, né? Aquele selo em que se mostra que se usa pouco agrotóxico, né? Enfim, então ele fez toda essa perspectiva durante os 40 minutos em que foi entrevistado, falou mais para o povão, mas também priorizou falar para as pessoas que hoje são classe média, muitos que eram ali pessoas mais de poder aquisitivo baixo, que se transformaram em classe média na era Lula, né? Então ele falou para essas pessoas também, falou de maneira mais comedida para os grandes investidores, né? Para as instituições bancárias, enfim, não de maneira direta, de maneira mais discreta, mas sempre avocando o nome ali do Geraldo Alckmin, né? Sobre o Geraldo Alckmin, para a gente encerrar, quando ele foi questionado pelo William Bonner, né? Do porquê que a ala do PT ainda não aceita o nome do Geraldo Alckmin, né? Lá atrás, quando começou a se pensar nessa aliança, realmente houve muita ponderação dentro do PT. A gente está lá no Congresso, a gente conversa, a gente apura, né? Então, de fato, houve muita ponderação com relação ao nome do Geraldo Alckmin, né? Mas, segundo o Lula, dentro do partido isso está pacificado, e a militância, o Lula considera que realmente não tem como você ali colocar um pensamento estático em torno da militância, que são órgãos vivos, que têm ali características muito vivas, mas que sim, que tem conseguido mostrar que o Alckmin é hoje um grande aliado, muito embora tenha sido um grande rival lá atrás, né? Falou que feliz era o Brasil, ele já tinha dito isso em outras circunstâncias, feliz era o Brasil quando a grande polarização era entre PT e PSDB. Volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações, e você volta, obviamente, ao longo da nossa programação com mais notícias direto aí de Brasília.